Olá, foi. Então, bora lá. Então, o paciente chegou no seu consultório e você ainda não sabe o que fazer, tá? Então, o nosso time Recalculando Rotas, ele veio exatamente para isso, para te instrumentalizar tanto a parte de avaliação quanto a parte de intervenção do seu paciente, certo? Então, vou contar um pouquinho da minha história bem brevemente. Eu sou Michele Félix, sou psicopedagoga, especialista em autismo, em TDAH, em deficiência intelectual, enfim, ao público da neurodivergência. Sou analista do comportamento, trabalho com ABA já tem alguns anos e hoje vim contribuir aqui, vim colaborar com vocês para esse processo de formação, esse recalcular a rota, né? Eu recalculei a minha rota e recalculo o tempo inteiro. Hoje estou aqui dentro da psicopedagogia porque sim, eu recalculei a minha rota também. Eu era professora, né? Pisava no chão da escola, na sala de aula. Depois eu fui fazer parte de uma equipe onde nós fazíamos a inclusão das crianças com deficiência nas escolas públicas municipais aqui de São Paulo. E desde então eu me aperfeiçoo, estudo, pós-graduação, enfim, especializações na área e para trabalhar com a educação inclusiva, né? Então, o meu viés de trabalho sempre foi o público da neurodivergência. E aí, depois de um tempo trabalhando com esse público, com essas famílias, eu, eu fui rendida à psicopedagogia. Muitas famílias me procuravam para uma avaliação psicopedagógica, e aí eu fui me especializando também dentro da área, né, trazendo essa experiência do atendimento clínico à neurodivergência para, né, para o público da psicopedagogia. E foi assim, um match perfeito, foi muito bacana e estamos aqui hoje. O recalcular rotas, né, o time recalculando rota, é um sonho antigo, né? Eu trabalho com formação desde lá de 2010, mais ou menos, quando eu entrei nesse setor da prefeitura para fazer o processo de inclusão. Então, nós trabalhávamos com formação de professores, de estagiários, enfim, de funcionários que trabalhavam com esse público, tá? Então, mais ou menos isso minha história. O nosso estudo de caso de hoje, ele vem com uma história clínica para contextualizar. Então, o paciente chega aí no seu consultório e aí o paciente diz assim para você, a mãe, né, diz assim para você, olha, eu preciso da sua ajuda. O Jota, ele tem 6 anos. Na anamnese, ela vai relatando para vocês, não vai? Não é assim que a gente recebe o paciente? Ela vai relatando, né? Quais são as queixas dessa família, quais são as dores, qual é o motivo desse encaminhamento. E aí você vai anotando e vai já, a sua cabeça, o cérebro já começa ali a borbulhar, 1000 conexões acontecendo. E aí essa mãe, né, essa família traz o seguinte, o Jota, ele tem 6 anos, sexo masculino, ele é branco, foi levado pela mãe por queixa de atraso na fala, então ele tem 6 anos, atraso de fala, a mãe relata que a criança nasceu de parto normal, a termo, sem intercorrências na gestação ou no parto. A mãe relata que a criança sentou-se sem apoio aos 6 meses de idade, engatinhou de forma típica aos 10 meses de idade, andou sem apoio aos 14 meses de idade e sempre apresentou irritabilidade fácil. Atualmente, a criança não fala nenhuma palavra, com 6 anos. É agitado, irrita-se com sons altos, como ventilador, liquidificador, secador de cabelo, enfim. Não interage com nenhuma criança da mesma idade ou com adultos. A criança apresenta ainda dificuldades significativas na alimentação, evitando alimentos mais consistentes, além de apresentar sono fragmentado. Então, nós estamos aqui no nosso time, recalculando rotas, no Zoom. O pessoal tem acesso ao slide, ao material. Se você quer fazer parte desse acesso também, entra no nosso grupo do WhatsApp para fazer parte do nosso time. Então, esse é o nosso caso clínico, a história clínica. E aí eu deixei para vocês uma análise do caso com algumas reflexões,
tá? Então, com base no exame clínico e na anamnese, qual a principal hipótese diagnóstica? Então, normalmente a mãe leva um exame, leva um relatório, ela leva tudo que ela tiver para você nessa primeira consulta para subsidiar ali a conversa, né? O encaminhamento, quando tem. Quais as comorbidades mais frequentes nessa situação? A solicitação de exames complementares foi realizada de forma adequada? Qual a conduta apropriada? Quais os principais diagnósticos diferenciais? Enfim, quando você recebe um paciente dentro do seu consultório, você fecha a porta, eu tenho certeza que você já parou para pensar: o que eu faço agora? Então, é por isso que nós estamos aqui e é por isso que nós estamos fortalecendo esse time, porque a gente precisa de arcabouço teórico, nós precisamos trabalhar com evidência científica, precisamos desenvolver o nosso raciocínio clínico para estruturar a avaliação, intervenção do meu paciente, tá bom? Desta família, porque não é só um paciente, né? É uma família que está ali sendo atendida por você, tá bom? Então, pensando nisso, eu quero que vocês também colaborem, podem deixar no chat, enfim, no final eu posso abrir para a gente bater um papo. Eu quero que a gente comece a esquentar o nosso cérebro aqui, o nosso cérebro, tá? Com base nesses tópicos que foram colocados aqui. Então, diante desta história clínica, o que você pode pensar de processo de avaliação para essa criança? Então, a criança tem um atraso de fala, não fala com ninguém, tem uma irritabilidade, não fez ainda nenhum processo de avaliação com ninguém e ela chega para você no seu consultório. E aí, o que você vai fazer para ajudar essa família? Tá? Para ajudar esse paciente. Enquanto profissional lá da psicopedagogia, você recebe essa criança e você faz o que com ela? Né? O que eu faço com essa história clínica? Então, primeira discussão. A hipótese diagnóstica, que muitos de vocês foram me mandando aí no particular, é uma criança que pode ter sintomas e características para o transtorno do espectro do autismo, tá? E aí eu ia indagando. Por quê? Porque tem um critério diagnóstico, que é o atraso de fala, tem uma questão com a irritabilidade, não gosta muito do barulho de alguns sons, não interage com crianças da mesma idade ou com adultos. Então, todos esses sintomas são validados dentro do DSM como critério diagnóstico para o autismo. Então, muita gente que já está ligado nos critérios veio me procurar em função disso. Então, nós vamos sim falar de critério diagnóstico, lembrem-se. No nosso time, Recalculando Rota, nós faremos sempre estudo com embasamento científico, processo de intervenção com evidência científica. É dessa forma que a gente vai trabalhar, porque é dessa forma que funciona, tá certo? Então, diante disso, diante dessa análise do caso, eu vou levantando aqui quais são os sintomas, quais são os ruídos, os barulhos que essa criança traz, quais são os atrasos, as lacunas nesse desenvolvimento, tá? Para eu levantar possibilidades. Então, uma delas é a hipótese diagnóstica do transtorno do espectro do autismo, que deve ser considerada ao serem observados sinais e sintomas como atraso na fala, irritabilidade, não desenvolvimento de relacionamento com o colega, não tem reciprocidade social, tá? A falta de dificuldade de interação, né, de iniciar uma conversa, enfim, não apresentou contato visual, ausência de comportamentos que indicam compartilhamento de experiências, não apontou objetos, enfim, tem uma gama de sintomas que vão aparecendo aí, tá? E aí, dentro do DSM, tá? Tem uns slides aqui no nosso time do Recalculando a Rota. Vai lá no link, no Stories, e pega o link do WhatsApp do grupo e venha fazer parte para você ter acesso a esse visual aqui, a esse material, tá bom? Então, dentro do
do DSM, nós temos critérios de diagnósticos para hipóteses, porque não somos nós que vamos diagnosticar, mas nós vamos levantar hipóteses para diagnosticar, ajudar a diagnosticar ou não um paciente, tá? Então, dentro do DSM, nós temos os critérios de diagnóstico para o transtorno do espectro do autismo. Dentro do DSM-5-TR, nós temos aqui o critério A, que são déficits persistentes na comunicação e interação social em vários contextos, como limitação na reciprocidade emocional e social, com dificuldade para compartilhar interesses e estabelecer uma conversa. O Jota tinha isso, né? Tá. Vamos pensar no caso e pensar no critério. Limitação dos comportamentos de comunicação não verbal usados para interação social, variando entre comunicação verbal e não verbal, pouco integrada e com dificuldade no uso de gestos e expressão faciais. Jota também tinha uma dificuldade de reciprocidade, de contato visual. Tá. Limitações em iniciar, manter e entender relacionamentos com variações na dificuldade de adaptação. Nas situações sociais, nas brincadeiras, ausência de interesse pelos seus pares, tá? Critério B, padrões repetitivos e restritos de comportamento, atividades ou interesses, conforme manifestado pelo menos 2 dos seguintes itens. Ou, olha o ou aqui, presta atenção. Ou por histórico prévio, ou seja, a criança com 6 anos pode ser que já alguns ruídos já tenham sido, já tenham sumidos, tá? Já foram superados. Porém, essa criança hoje com 6 anos, ela teve uma história, ela teve uma infância, uma primeira infância. Quais foram os atrasos que podem ter aparecido com 1, com 2, com 3, com 4, com 5 anos? Então, não precisa ser hoje. Pode ser manifestado pelo menos 2 dos seguintes itens abaixo ou por histórico prévio. Ou seja, pode ser que isso tenha aparecido lá atrás. Movimentos motores, uso de objetos ou fala repetitiva ou estereotipada, estereotipias como alinhar brinquedos, girar objetos, ecolalias, insistência nas mesmas coisas, adesão inflexíveis a padrões de rotinas ritualizadas. Sabe aquela criança que quer ficar mantendo todo dia o mesmo caminho para ir para a escola? E quando isso não acontece, ela sofre, ela tem um sofrimento, tem prejuízos com essas mudanças pequenas de rotina, tá? Necessidade de fazer a mesma coisa todo dia. Isso por quê? Porque existe uma inflexibilidade cognitiva, existe uma rigidez nesta criança, tá? Interesses restritos ou fixos em intensidade ou foco muito maiores do que esperado. Aquela criança que quer sempre brincar da mesma coisa, ou aquela criança que gosta sempre da mesma música, ou aquela criança que tem um hiperfoco para um jogo de futebol e só pensa no time, tá? Um interesse altamente restrito, certo? Apego, preocupação a objetos, interesses, enfim, em assuntos, há um excesso nesses interesses, tá? Em assuntos específicos. Tudo é com uma intensidade muito diferente do que a gente normalmente vê em crianças da mesma idade. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesses incomuns por aspectos sensoriais do ambiente, tá? Então, é indiferente, por exemplo, a uma dor, a um machucado, a uma temperatura muito alta. Ele tem uma sensibilidade muito forte, às vezes até o toque, ou ele não tem quase nada de sensibilidade. Ele encosta em algo quente e parece que não sente, tá? Então, o limiar de dor aí é diferenciado também.
algumas texturas, alguns sons, alguns incômodos, às vezes, com o movimento de luzes, tá? Então, tudo isso é o critério B. E aí, o critério C, os sintomas devem ser presentes precocemente no período do desenvolvimento, porém, eles podem não estar totalmente aparentes até que exista uma demanda social para que essas habilidades sejam exercidas, ou podem ficar mascarados por possíveis estratégias de aprendizagens ao longo da vida. Ficar mascarado é o que mais acontece, presta atenção, em autistas nível 1 de suporte, tá? Muitos autistas nível 1 de suporte têm a habilidade do masking, do mascarar. Há um masking, eles mascaram os sintomas, onde fica muito mais difícil até para o médico diagnosticar. Lembrando que o autismo é um exame, desculpa, é uma avaliação clínica. É um diagnóstico clínico, não tem exames que comprovem o autismo. Nós temos exames que mostram outros prejuízos dentro do quadro, né, do espectro do transtorno, do espectro do autismo, tá? O critério D são sintomas que causam prejuízos clínicos, então o médico vai olhar se aqueles sintomas causam prejuízos clínicos significativos no funcionamento social, profissional, pessoal e em outras áreas importantes da pessoa. E o critério E, esses distúrbios não são bem explicados por deficiência cognitiva e intelectual ou pelo atraso global do desenvolvimento, tá? Então, tem alguns diagnósticos aí diferentes. Então, por exemplo, como que o médico vai diagnosticar essa criança dentro dos critérios diagnósticos ou dessas pessoas, o adulto, porque tem muitos adultos, sim, recebendo diagnóstico tarde, né? Muito tarde, né? Existem aí pais recebendo diagnóstico junto com o filho, tá? Então, no critério A, eu tenho que ter 3 destes tópicos aqui, tá? Então, dentro do critério A, eu preciso ter 3 desses sintomas. Dentro do critério B, eu preciso ter 2 desses critérios, tá? 2 desses sintomas. O critério C, o critério D e o critério E ficam a cargo do médico analisar quais são os prejuízos. Sabe quando a gente fala de colocar na balancinha? Qual é o prejuízo dessa criança, né? E eu ouso dizer aqui uma coisa muito importante. Tem até alguns vídeos circulando sobre isso, e eu sempre falo isso. Todas as crianças que estão aqui sob os meus cuidados, ou da minha equipe, nós temos o cuidado, principalmente pós-pandemia, diante de qualquer levantamento de hipótese diagnóstica, submeter essa criança num processo de estimulação, de intervenção. Porque, às vezes, a criança não brinca com uma outra criança, porque no período de pandemia, ela nasceu no período de pandemia, ela ficou um tempão aí privada do social. Então, ela não aprendeu a brincar. Ela não aprendeu a interagir, ela não aprendeu a se comunicar, a falar, ela não teve a estimulação dos seus pares, daquela relação social, de toda aquela teoria de Vygotsky que fala que nós aprendemos no contato com o outro, no contato com o meio. Essas crianças foram privadas disso. Então, um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica para ajudar a diagnosticar uma criança, ele precisa ser com bastante responsabilidade e sempre com uma equipe multi-envolvida, tá? Então, a gente precisa olhar para isso com muito cuidado. Então, quais são aí alguns instrumentos de avaliação que nós podemos utilizar dentro do processo de avaliação da criança? Claro que depende de quem é a criança, de qual idade que eu estou falando, de qual demanda que a criança está trazendo, né? Que a queixa que a família está trazendo. Nós temos aí um arcabouço de protocolos avaliativos, tá? Muitos desses protocolos avaliativos, eles também vão nos dar bases, subsídios para o processo de intervenção.
Então, no time, recalculando a rota, que eu vou falar já já uma novidade para vocês, vocês vão aprender a aplicar todos os protocolos, a estudar o DSM, entender critérios de diagnóstico, a criar modelos de plano de intervenção, tá? Então, tudo isso vai ser construído dentro do nosso time Recalculando a Rota, tá bom? Vou abrir hoje, era secreto, mas eu já estou abrindo aqui para vocês, tanto no Instagram quanto aqui para vocês, um suporte, um time realmente estruturado para vocês fazerem parte, tá bom? Então, vocês vão aprender todos esses protocolos de avaliação, todos os protocolos que nem cabe aqui, que eu nem consegui colocar tudo no slide, de intervenção, para você conseguir avaliar com qualidade, com evidência científica, baseado em evidência científica, para que seu paciente receba o melhor. Todos esses são protocolos padrão ouro de atendimento. Isso vai te colocar em um outro patamar profissional, tá? É um outro lugar quando você fala que você trabalha com protocolos padrão ouro de atendimento. Os médicos, e isso é experiência própria, tá? Os médicos têm uma validade incrível quando nós entregamos relatórios e indicamos quais instrumentos foram utilizados com essas crianças, tá? Então, aqui são todos os instrumentos que não são restritos para o uso da psicopedagogia, então todo mundo pode usar. E aí eu venho aqui ajudar a vocês, a treinar vocês, a pegar na mão de vocês e fazermos juntos o processo de avaliação, de intervenção, a construção de uma devolutiva para essa família, tá? Eu tenho recebido de alguns neuropediatras, dos quais os pacientes que eu encaminho, elogios do relatório, porque o relatório vai com gráfico, vai com tabela, vai com embasamento científico. Não é um relatório do que eu acho, é um relatório do que os protocolos me ajudaram a observar. É por meio do raciocínio clínico. Então, eu quero te ajudar nesse suporte também. No nosso time, você vai aprender, tá? Os interventivos também. É que não dá para falar tudo aqui. E mais, a pedido de muita gente, estamos colocando lá dentro do time Recalculando a Rota processo, né, o trabalho de intervenção baseado na ciência ABA. Sim, você vai ter ABA naturalista, você vai ter modelo Denver de intervenção precoce, aqui o checklist, modelo Denver de intervenção precoce, como fazer, aplicar o modelo Denver de intervenção precoce para crianças com autismo ou não. Às vezes a criança só tem um atraso do desenvolvimento. Então, nós vamos, por meio da ciência ABA, te instrumentalizar como fazer o atendimento psicopedagógico no viés da ciência ABA, tá bom? O que vocês acharam? Ansiosa aqui para contar para vocês aí a grande novidade. Essa semana é uma semana assim, ó, essa semana e a próxima são semanas de, graças a Deus, muitas maravilhas e bênçãos sem fim acontecendo aqui no nosso time. Estou muito grata por ter vocês aqui hoje comigo, muito realizada e muito feliz. E eu quero divulgar para vocês que estão aqui no Zoom e depois para vocês que estão aí no Insta, o nosso time Recalculando a Rota. Lá na plataforma Hotmart, nós vamos ter um time, um curso completo com todos esses protocolos que eu mostrei para vocês. Então, nós teremos lá no nosso time supervisão ao vivo mensal. Todo mês nós teremos um encontro ao vivo. Materiais. Quem é que não gosta de material? Quem é o profissional que não quer material, gente? Para imprimir, plastificar e usar para sua prática clínica. Material também com evidência, baseado em evidência científica, tá? Então, material. Então, toda semana você vai receber um material em PDF dentro do time para prática clínica, tá? Só imprimir e usar. Um grupo de WhatsApp de network exclusivo do time Recalculando a Rota. Aulas gravadas semanal. Então, toda semana nós temos aula semanal de ensinando vocês a usarem esses instrumentos, a montarem o processo de avaliação. Todo mês nós teremos um sorteio de presente
tá? Então, todo mês alguém vai receber em casa um brinde de presente, um mimo de presente sobre o nosso time aqui Recalculando a Rota. E ainda tem bônus surpresa que eu não vou contar, só vou contar para quem estiver fazendo parte aí do nosso time, tá? Quem quiser saber mais sobre o nosso time, me pede, me chama aqui no direct pelo Instagram, me chama pelo WhatsApp, que eu vou disponibilizar um link de compra de acesso a tudo isso que eu falei para vocês. Gente, supervisão mensal. Quanto custa uma supervisão? Todo mês vocês vão receber ao vivo uma supervisão comigo. Material para prática clínica toda semana. Grupo de network. Aula gravada semanal. Sorteio de presente e bônus surpresa. Gente, é muita coisa, tá? Tudo isso que eu falei para vocês em 12 vezes aqui no cartão de crédito. Super lançamento hoje, tá? Vocês podem aí me chamar para a gente falar sobre isso e vocês a começarem a acessar ainda hoje o nosso time, tá? Com todos os materiais lá. Então, lembrando, quem quiser fazer parte do nosso time, me chama aqui no direct pelo Instagram e me chama aqui também no nosso suporte aqui do WhatsApp, enfim, mande assim, tenho interesse, eu mando o link para vocês também de acesso, para vocês terem acesso a tudo isso aqui, tá? É que eu fico animada porque realmente está sendo assim muito trabalhoso montar tudo isso, mas de verdade, gente, não tem igual. Eu estou despejando aqui para vocês anos de experiência prática, chão de escola, chão de consultório, chão de várias escolas, né? Eu estou aqui entregando muita coisa para vocês. Me chamem no direct, pessoal do Instagram. Um beijo. E aí, gente, eu quero fazer o seguinte para vocês. Deixa eu tirar o pessoal do Instagram aqui e ficar só com o pessoal do time. Eu estou entregando para vocês aqui anos de experiência. O meu primeiro paciente com autismo, ele tem 20 anos hoje. Ele tinha 7 quando ele começou comigo lá no chão da escola. E aí ele foi meu grande, sabe, mola que me jogou longe assim e me levou para o mundo da educação inclusiva. E hoje ele tem 20 anos, ou seja, são quase 13 anos aí de atendimento de prática clínica que eu quero ajudar vocês, que eu quero entregar para vocês todo o meu conhecimento, para que vocês não precisem passar por alguns caminhos que eu passei, de ter insegurança, de não saber preparar um relatório, de achar que o outro fazia melhor que o meu, de achar que eu não sabia fazer, não sabia trabalhar. Então, eu quero entregar para vocês aqui tudo o que eu aprendi na minha prática, tá? Então, convido vocês a fazer parte desse time. Esse material dessa aula, né, os slides estarão lá no nosso time também para quem quiser, tá bom? Então, nós estamos encerrando aqui o nosso tempo. Tem uma pergunta? Rapidinho, deixa eu ver a pergunta. Ah, sim, olha lá, tenho aqui. Michele, boa noite. Ali relata que não fala mais. Essa criança nunca falou ou deixou de falar? Depende. Ela pode ter, sim, perdido habilidades ao longo do processo. E nós temos uma aula no time sobre isso, que é o autismo regressivo. É muito mais raro, mas também existe muito, tá? Então, vai ficar gravado aqui também para vocês sobre isso. Então, essa criança pode sim fazer parte desse autismo regressivo, tá bom? Por conta das podas neurais, enfim, teremos aula sobre isso também, tá? Existe muita criança que perde habilidades, tá? E aí eu vou ensinar vocês também.